28 de fevereiro de 2025, Foz do Iguaçu, Paraná. Zahara Hussein tinha 25 anos quando foi encontrada sem vida dentro de seu carro depois de 2 dias desaparecida. Zahara não sabia que a inveja poderia ser ainda mais cruel e mais ainda psicopata. Continue assistindo a segunda e última parte da entrevista que fiz com a mãe de Zahara, que fala de saudade e fala também de justiça. Eu estava na frente da casa dela, sem saber para onde ir, com o celular do meu filho ali sem bateria já. O amigo da Zá estava na frente da casa, a gente não sabia mais o que fazer. Aí minha sobrinha estava se retirando quando ela já tinha recebido a notícia. E por páginas aqui de Foz, a polícia já tinha encontrado. E ela mudou o rosto e eu percebi que não queria me falar. Eu estava na frente da casa da minha filha. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Então ela foi encontrada no dia seguinte, não 2 dias depois. Foi praticamente, não, isso foi no dia 28. Ela Já sumiu 28, à noite. porque deve ter sido Sim. um dia para você que tudo se mistura, né? Assim, você não deve ter dormido, Sim. comido. É uma busca que não acaba, é o dia que nunca acabou de fato. É aquela noite que não se encerrou, o sol e a lua se tornaram uma coisa só. Então, dia 26 ela some, dia 27 você começa a busca, aí no dia 28 de fevereiro de 2025... Na madrugada, para amanhecer o dia 28, foi que nós soubemos. E daí, a Ela partir da estava madrugada... onde? Onde que estava? Que lugar, para onde? Era um lugar de fácil acesso? Como que acham o carro da sua filha? Então, é uma coisa assim muito estranha, porque ela estava num lugar, tipo uma plantação que já foi colhida num espaço grande, sabe? Só que era visível. O carro dela estava ali visível. E isso aconteceu dia 28 à noite. Então permaneceu ali dia 27 todinho. E era um lugar que todo mundo que passava na rua ali via o carro de longe. Então, assim, como alguém vê um carro, porque ali é um lugar que tem pessoas que são caseiros, sabe? Que trabalham naquela plantação, É né? numa Para área aquelas rural que ela foi pessoas. encontrada? É, Porque ela morava praticamente em Foz, isso. ela Uhum. morava em Foz do Iguaçu, mas ela estava num bairro mais remoto do que num Sim, centro, não é sim. isso? Porque o lado que vai para o aeroporto, para as cataratas, é mais distante, está bem ali, difícil acesso, por causa da ampliação da rodovia, né? Então, assim, ali eles entraram, é um lugar que a mulher já conhecia, porque ela tem parentes lá, a gente ouviu isso na audiência ontem, né? Ela tem parentes ali próximos, ela fazia aula de tiro ali próximo também, essa mulher. Ela já conhecia a área. Qual o nome da área? Ali é Remanso Grande, Remanso Grande. Então você o nome do bairro. descobre que o carro da sua... Mas você já ficou sabendo também que a sua filha tinha sido encontrada ou só o carro dela? A minha sobrinha, ela falou, tia, não consigo segurar, né? Daí falou, assim, as palavras, né? Do que tinha acontecido. E eu entrei na casa dela, que aquilo não parecia real, né? Não, isso não podia acontecer com a minha filha, não. E aí implorei pro amigo dela me levar até lá, ele não queria me levar. E aí ele acabou me levando, né? E fui até lá. Mas assim, o mundo parou, né? Como você falou, o mundo parou aquele dia. É assim, não tem como explicar a sensação. Você entra um delírio, uma loucura, vem sentimentos que você nunca imagina que vai sentir, né? Eu acho que ele falar de dor, vazio, é algo muito assim simples, sabe, para se descrever. É muito horrível. E o que eu falo assim, arrancaram, né, meu coração, porque não há vida sem ela, sabe? Minha filha é um anjo, né? A Zahara é um anjo.
um exemplo, sabe, de superação, de responsabilidade. E fomos ali, aí Você foi até o mais eu local? fui até o local e não deixaram me aproximar, tive que sair de lá, para que falaram que ia atrapalhar a perícia. E depois, né, a espera, porque falaram que ela tinha ido pro IML. E assim, é algo muito. Você não consegue dar uma sequência assim de pensamentos, porque eu tinha que começar os trâmites, né, de ver como que seria o funeral e algo que você não quer. Você não quer ir atrás disso, porque você não quer aceitar aquilo. Mas ao mesmo tempo, se não fazer, É, né, é ali uma desonra. você começa naquele momento a ter que se despedir da sua filha e ela passou 2 dias no carro. Eu acredito que o. Porque você pode falar. É ruim demais eu contar como foi encontrada a sua filha. Você consegue ouvir, você consegue falar? É necessário, né, Beto? Porque a gente falando de uma forma amena, as pessoas não têm noção, só quem Da, passou por da isso, dor do né? crime. A sua filha foi encontrada no carro, amarrada, com o quê? Com fita? Ela estava no banco de trás, com fitas durex amarradas desde o do calcanhar até o joelho, e os braços também assim amarrados. E ela estava com 5 tiros, eram 5 tiros nela. E não souberam explicar, né, o horário que ela faleceu. Falaram que provavelmente das 11 das 10 à meia-noite, não sabem, porque ela foi arrebatada ali às 10 horas, né, em frente à faculdade. Eu acredito que ela foi torturada, não só verbalmente, mas como fisicamente, porque assim, a perícia, eu não vi fotos, sabe? As fotos que eu tive acesso foi que páginas postaram de forma embaçada, né? Mas partes do corpo dela dava para ver que eles não embaçaram tudo. Eu vi o laudo, né, de necrópsia e também da perícia local. Eu achei muito simples, porque assim, tudo é uma prova. E na hora ali, quem estava no local falaram que ela tinha levado 2 tiros. Eu acho assim, para um perito, Só que foram 5. foram 5. Como que Foi não no foi percebido rosto. já no local? Ela levou 3 tiros na cabeça, no caso do lado, se eu não me engano, do esquerdo, e, e 2 um nas costas e o outro na frente. Então, assim, na clavícula, né? Que falaram que Ela desceu para outro local. desculpa a pergunta. Se você não, eu não precisar responder, eu sigo em frente. Violência sexual foi constatado? Não. Mas também, assim, não sei se examinaram isso, sabe? Porque, assim, não tem ali se ela foi sedada, não foi feito exame do fígado, né? Para ver se tinha Sim. sido, sabe, Não, tem, sedado. não Então, fizeram assim, toxicológico nela? não tem ali. Eu achei muito simples. Até falaram que teve parte ali, tem projétil que não conseguiu tirar do corpo dela. Eu achei que poderiam ter detalhado melhor, tanto no local quanto no IML. Ela ficou 20 horas no IML. Então, assim, foi tempo suficiente. Como tiraram ela do carro, porque eu vi foto, né, nas páginas e me falaram também, pessoas que tiveram acesso a advogados, né, como que ela estava. Ela não estava com terra no rosto e depois estava com terra, então, assim, arrastaram ela do carro, entende? E você sabe que o corpo dela já não estava em bom estado, né? Depois de 2 dias, praticamente. Então, assim, isso tira Fevereiro, que é vestígios. calor, dentro do Estava um carro dia muito, fechado, estava um dia muito estava quente. propício para a Ela decomposição ser mais estava, rápida. ela tinha o corpo dela, né? Ela tinha 56 quilos e pouco. Ali ela estava totalmente inchada, né?
É normal esse estado, né, de dentro para fora, né, É o começa. gasoso, é. Assim, o que acontece é o seguinte, eu penso que ali eles poderiam ter sido mais precisos, porque olhando já dá para saber quantos tiros, como que foi, de que distância foi, né? É, então simplesmente foi Mas falado que ela ela foi morreu atirada dentro do fora, carro. ela morreu fora do carro ou dentro do carro? Falam simplesmente que foi dentro do carro, mas eu não tenho certeza disso, porque E assim, a ela levou um tiro terra, nas costas. ela teria sido arrastada depois de morta pela própria perícia, é isso? Quando tira do carro, é isso? Então, antes de tirarem, tem foto que mostra ali os pés sujos de terra e o tapete do carro. Então dá para saber como que o carro está totalmente sujo, o calçado está sujo, se é um dia ensolarado, entende? Tem barro. Não, e tem que saber se é o É, barro daquele lugar onde ela foi achada ou se foi em outro não lugar. foi visto, não foi visto isso. E também falam que ela foi atirada ali só dentro do carro. Que conforme ela caiu, ela recebeu os outros tiros, mas não tem nexo, porque assim, quando a pessoa cai, é mais fácil atirar na cabeça quando tá caindo. Depois, né? Mas É, assim, eu a não, forma como tava o tiro, não parece que a pessoa descarregou um monte de tiro, entende? Me parece que ela levou o tiro nas costas tentando fugir. E foi um depois foi revólver amarrada. ou foi uma pistola? Foi um revólver, um 38. E ele deixa Presumem, pólvora. né? Tem pólvora no carro para mostrar que o tiro foi lá dentro? Eles não Não perguntei fizeram. isso. Tá. Não tem no laudo também. E é Tem uma coisa muito. sangue que falaram Tem sangue que mostra que foi ali que falaram ela que morreu. ela levou, mas assim, não é muito preciso para cada disparo, entende? Então, assim, eu sei que quando, de acordo com ali, com o ferimento, dá para saber de a partir de onde, por onde entrou no corpo dela, Sim. como que ela estava. A Entende? de, Ah, foi a- depois de 2 dias, mas mesmo assim, eles estudam para isso, né? Sim. Aí, só para a gente entender. Então, aquele dia você descobre que sua filha está nessa situação dentro do carro, você ainda não sabe como foi tudo. Teriam roubado o laptop dela, o joia, dando um ar de latrocínio. Você ali vai ter que abrir a mãe que chora a filha, a mãe que luta pela justiça para a filha, a mãe que vira investigadora. Você começa a se dividir em muitas etapas de si mesmo. Você precisa se despedir da sua filha, prometer para Sim, ela a justiça, imagina. Depois descobre-se. Aí você vai passar dias sem saber ainda o que aconteceu, achando, por exemplo, que foi o ex-namorado porque foi o primeiro suspeito. E aí você vai descobrir que não foi ele, que foi Pamela e Bruno, foi o casal, um mês depois. sim. Você só ficou Fizemos, sabendo no dia que a polícia conta para todo mundo, é o dia que você fica sabendo que é esse casal que é o autor. nós fizemos a despedida dela que durou 1 hora e pouco, né? Nós nos Sim, despedimos de um caixão, sabendo que ela estava ali. sim. E assim, não vi minha filha, né? É, sem entender o que estava acontecendo, sem assimilar, tendo que correr atrás das documentações e ela já estava no cemitério e eu tinha que ainda ir atrás das coisas, correndo o risco de não conseguir me despedir dela, porque o cartório era final de semana, tinha alguém de plantão e a pessoa foi muito devagar, sem um pingo de sensibilidade, sabe? Se eu contar aqui parece que é exagero, mas eu lá, a mulher chegou uns 5 minutos depois, ali cada minuto para chegar a ver minha filha era muito valioso. E a mulher chegou uns 5 minutos depois, até acender as luzes, até ligar o computador, foi pegar a água, derrubou a água nas folhas que ela ia imprimir para fazer a certidão de óbito. Parece uma coisa assim, sabe, de um pesadelo. Quando você pensa que está sofrendo, ainda vem mais coisas para fazer você sofrer. Sim. E eu não querendo ser agressiva com a mulher, porque eu sabia que ela poderia demorar mais ainda. Então, assim, cheguei depois, que minha filha já tinha chegado, eu já tinha 1 hora para me despedir dela, no caixão fechado. E depois de tudo isso, sem entender o que estava acontecendo, né? Tive que, como você falou, ir atrás de dados que pudessem ajudar, né? Fui atrás do que eu podia, conversava com quem eu podia, sabe? Tentando fazer minha parte, né? Porque eu não tenho outra opção a não ser lutar por justiça. Não que isso vá resolver a minha vida,
mas assim, é o mínimo que eu posso fazer, né? E você descobre que é esse casal só um mês No depois. dia, No dia no dia da lá da coletiva, coletiva dia 29 28 de de, 28 de dia março. 28 de março. Dia 28 de março, quando ele dá a coletiva, eu tava ali, foi também com todo mundo que eu fiquei sabendo. Como E foi sem a entender. você entende? Como que tudo aconteceu? Eu sei que a Pamela estava na faculdade, ela sai tranquila da faculdade, ela chega no estacionamento, ela para o carro, depois ela vai, depois ela volta. E ela encontra a Pamela, é isso? A Pamela dá para ver pelo vídeo, a Pamela esperando por ela no carro da sua filha? Então, ela ali no inquérito mostra que ela ficou sondando, andando várias vezes por ali. Achou A onde que a Zá Pamela, tinha estacionado a Pamela. A num Zá carro estava no preto, dia né? Que dela fica no carro passando. preto. Aham. O carro preto dessa Pamela sonda vários momentos por ali, dá várias voltas, tanto perto da faculdade quanto nos lugares, para achar o carro da Zá. E só um Ela tinha detalhe, passado, esse carro, só um detalhe, desculpa, esse carro é da Pamela, está no nome da Pamela. sim, A o placa do carro carro, a polícia não precisou nem não, era o carro dela mesmo. era o carro dela. Então foi assim, e eles foram muito assim perspicazes, sabe? Como eles conseguiram desvendar e chegar até isso, porque essa Pamela, o que que ela fez no dia? Ela mandou mensagem como se fosse a Zahara, dizendo que era o ex, tinha procurado ela. Ela pegou o celular da Zá, mandou mensagem às 11 e pouco por um amigo da Zá. Você nem sabe, meu ex veio atrás de mim Ah, ela ainda fez isso, tinha uma para mensagem, por isso querer. que aí o Sim, ex-namorado ficava ainda mais evidente que seria o sim, autor. mas essa mensagem, Beto, eu sabia que não era ela. Pelas características, do jeito de Sim. escrever, eu já Agora, falei, a não foi a minha filha. Pamela sabia que a Zahara tinha tido um problema com o ex-namorado. Sim, porque a Azar divulgou isso, todo mundo sabia. Ah, Ela tá. falou porque ela fez questão, né, de expor. Ela não falou o nome do cara, mas ela falou, né, estava num relacionamento tóxico, ele fez isso, aquilo, com o meu gato, porque todo mundo pensava que ele era bonzinho. Então, Entendi, quem conhecia sabia quem era o ex dela. entendi. Mas voltando ali no dia, essa mulher, ela ficou sondando a casa para saber se a Zahara estava saindo, não passou várias vezes aqui na casa dela, aqui no bairro. Depois, na faculdade, achou o lugar que a Asa estava estacionando. A Asa estava num dia normal, ela postou story que ela estava comendo um lanche diferente das amigas, que ela tinha a dieta dela que ela seguia. Dentro da faculdade tem fotos com as amigas, ela estava normal. Desceu normal, mexendo no celular, indo em direção ao carro. E ali, quando ela entra no carro, não tem imagem. Não dá para ver o carro, Ah, entende? quando a Zahara entra no carro, você não consegue ver. Eu tinha entendido que Não dava para tem. ver, que as imagens ainda não chegaram para mim. Eu tinha entendido que dava para ver ela esperando a Zahara. Não. Mas ali se percebe que ela, por que que sabe que ela estava ali? Pelos carros, pelas imagens do carro que está ali, e também pela tornozeleira, que pegou bem Que é ali uma coisa ela. interessante. Ela ainda pegou e pôs um papel alumínio em cima da tornozeleira, como se aquilo impedisse o sinal da tornozeleira É, eletrônica. É que era maravilhoso. costume dela fazer isso. Ela fazia sempre isso, porque isso muitas vezes interfere, mas graças a Deus ali deu precisão que ela estava no local da faculdade e também no local do Depois, crime. ali. E aí, o Aham. que que Então, acontece? O que que a polícia diz que aconteceu? A Pamela entra no carro, é isso? Aborda ela, o tem que acontece? Então, ali se percebe que ela foi abordada já ali, porque a mulher deixou o carro dela ali. Essa Pamela deixou o carro dela ali estacionado perto da faculdade e falou pro namorado ir buscar, né, o Bruno. E ele contou no depoimento que ela falou que o carro estava estragado, que era para ele ir lá ajudar ela. Só que ela não estava ali mais, era só o carro. E daí ele pegou e o carro funcionou. O carro que estava estragado funcionou. Aí ele forja alguns álibis, ele vai até a casa de dois amigos na noite, o que é um comportamento que ele não fazia. Isso foi relatado pela mãe, né, que não tinha hábito de sair à noite. Ele O foi até a Bruno. casa esse Bruno buscar alguma coisa pro Martini, carro dele na Bruno casa de um Martini. amigo. Lá, depois você diz que ela liga para ele ir buscar em outro lugar.
Aí ele vai até próximo a esse bairro Remanso Grande. Ele passa evitando os radares, para quê? Porque quem é Não malandro sabe marcar o que pode carro. não marcar a placa, porque pega, né, a placa assim que a polícia sabe por onde passou, Sim. se não tem câmera. Aí, no caso de locais, né? Ela, ele vai em frente ao Museu de Cera, que é um lugar turístico aqui, né? Apaga os faróis, né? Desliga os faróis. Então, assim, para alguém que estava com um carro supostamente com um defeito, vai para um lugar distante, que não pode ter socorro ali, apaga os faróis, que a pessoa está sujeita a um assalto, qualquer coisa, a pessoa fica parada lá no escuro, lugar que não tem movimento. Aí depois ele sai e vai em direção ao local do crime, Que horas ele chega no entende? local do crime? Eu não lembro agora o horário, mas Para ele saber se vai ele perto estaria na das. morte. Ele vai. Porque a gente não sabe o horário que Sim, mas ela, é, né? Mas assim, então assim, a imagem pega ele indo até próximo ao local e movimentando o carro e depois sai dali e depois tem as imagens, né? Fora o trajeto, chegando na casa dele, com ela e com a deixa eu só, bolsa da Zahara. deixa eu só entender uma coisa. Quando a Zahara, ela está saindo, está chegando o carro dela lá para ir embora. O carro, ela é arrebatada ali, seria só a Pamela ali. Sim, mas a gente não sabe se ela estava sozinha, né? A É gente isso que eu sabe que digo, ela porque assim, entrou como é que ela ali, tá amarrada? Como é que ela. Porque sozinha, tudo bem, não mesmo com teria uma condições. arma, só mesmo com uma arma, você pode. Já que eu vou morrer, eu vou lutar. Ela lutou pela vida, sua filha? Exatamente. Então, eu penso assim, a minha filha não era passiva, ela já passou por roubo, né? E ela reagiu, ela correu atrás dos bandidos porque pegaram o celular dela. Ela parou um carro, se jogou na Avenida das Cataratas, aqui perto do shopping, pedindo ajuda para alguém parar e ir atrás dos bandidos. E por sorte, essa pessoa foi atrás e eles jogaram o celular dela. E ela recuperou o celular. Então não era uma pessoa passiva. E ela era Ela tinha. forte. Mas ela tinha sinal de Por mais que defesa ela no laudo não há cadavérico? indício, eles não falam nada. Mas Embaixo da assim, unha não tinha DNA, nada? então eu nem sei se eles fizeram esse tipo de exame, sabe? Eu sei que tinha ali as digitais dessa Pamela na fita, né? A gente vai descobrir isso É, daqui a pouquinho, que tem a digital dela ali, tem o GPS e tal. Mas só para saber se ela lutou, porque eu acho muito estranho ela está amarrada nos braços e nas pernas. Geralmente isso você tem que fazer em duas pessoas para fazer, ou ela tem que ficar exatamente. parada. Como que consegue? Porque a gente não sabe se tem uma terceira pessoa, é isso? Então, é, com certeza tem mais pessoas. Eu não descarto que tenha mais, terceira, quarta, porque assim, depois, né, tem mais detalhes, sabe, que comprovam que outras pessoas estavam sabendo, além desse Bruno. Então, assim, a minha filha não iria se deixar amarrar, sabe, se ela não tivesse com uma arma apontada. E se você for pensar assim, como que alguém vai sozinha amarrar e Não, eu segurar uma aponto a arma? arma e amarro, não dá, né? Não sei se é Não tem possível. como. Não sei se Não foi tem feita uma como. reprodução simulada, alguma coisa. Agora, não foi feita reprodução simulada, né? Não, A não. Pamela e o Bruno contam os detalhes ou isso é redesenhado tudo pela polícia? Esse Bruno, ele colocou a culpa toda na Pamela, Ele diz que né? ele Que não ele não sabia que ia ter sabia, homicídio, que ele só foi buscar o que ele só foi carro. buscar. Mas isso não tem nexo porque tem coisas que comprovam, né? Que ele já participava, que é a companheira dele, ele vai buscar no lugar ermo, uma hora daquela, né? E simplesmente buscou a namorada num lugar ali escuro, perigoso, né? Porque ali era um lugar que é distante de tudo. Uma pessoa de bem não iria estar ali à noite, né? Sozinha no Aí, escuro, a mulher. então, a Pamela é arrebatada ali na faculdade. A gente não vê, não tem a câmera que mostra isso, mas se imagina pela forma que ela foi encontrada. O carro da sua filha, ele sai direto para o lugar onde ela foi morta ou ele vai antes para algum outro lugar? O trajeto foi assim, Beto, da faculdade, ela sai por trás, umas ruas de trás, passa por um posto que é já na Avenida das Cataratas, né?
segue pela Avenida das Cataratas, aí entra do lado do Hotel Carimã, que é em direção o caminho que ela fazia para casa. Não é mais na Avenida das Cataratas, entende? Entra ali em direção, como se está indo para casa dela, fica alguns minutos na esquina, se percebe que sai alguém do carro, mas não dá para ver quem é, porque a câmera não é boa, e na mesma hora passa um carro para atrapalhar, e nisso o carro já está saindo, o carro dela já está saindo ali. E daí volta para a Avenida das Cataratas, né? Vai pela rodovia das Cataratas, ali entra daí, no caso, nessa rua que é o bairro Remanso Grande, que é esse lugar mais afastado, que tem aquela área rural onde tudo aconteceu, volta em direção à rodovia das Cataratas, indo meio que para o aeroporto, depois retorna para esse lugar do Remanso Grande, que é o crime. E Que horas dali, ela chega no local do crime? Dá para saber pela tornozeleira eletrônica da Paloma, da Pamela? Pamela, eu tô falando Paloma o eu, tempo inteiro. Da Pamela, eu dá não para saber. lembro agora te dizer, mas assim, Porque a pergunta que ela sai eu queria saber é o seguinte: a mensagem que ela manda, como se fosse a sua filha, que horas? 11 e pouco, eu não lembro exatamente os minutos, 11 e pouco ela manda, Que horas é, chega o Bruno até o lugar? ali é bem antes das 11, Ele chega antes das 11. Porque com certeza, a hora que ela manda a mensagem, sua filha está morta. provavelmente. Ela não, ou ela é muito cruel de falar, olha, eu vou te matar, mas vai todo mundo achar que é seu ex-namorado. Ha, 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 escreve e mata. Mas assim, ou ela foi mais cruel e falou, eu vou te matar, mas vai todo mundo achar que foi seu ex-namorado e ninguém vai olhar para mim, porque eu não tô com um papel de alumínio na minha tornozeleira usando meu carro e ninguém tá vendo nada. Porque você acha o mais Eu não inteligente do mundo. duvido, eu não duvido de nada, porque essa mulher, ela, por todo o contexto, sabe, do que eu vi até agora, né, dessa mulher, ela é, assim, uma pessoa que se acha poderosa, comentários que dizem que ela tá muito feliz porque estão compartilhando, É sabe, todo ela como, arrogante, ele é narcisista e o narcisismo e a arrogância te tornam com uma inteligência limitada. Porque você acha que você está dominando tudo, você está deixando um monte de rastro. Até lembrando, a gente conversa com todos os lados. Se o advogado do Bruno, advogado da Pamela quiserem falar, é só mandar e-mail para equipebetoribeiro@gmail.com e a gente entrevista. Lembrando que é uma entrevista, eu farei perguntas sobre o crime. Ana, aí ela vai. O carro da sua filha, o Bruno não está ali naquele momento com o carro da sua filha. O Bruno vai depois buscar o carro da Pamela. sim, ele pega o carro, ele forja os álibis, depois ele vai em direção ao Museu de Cera, fugindo dos radares, né? Tá. Apaga os faróis, espera um pouco, depois ele vai em sentido ao local do crime. Tem uma hora que os dois vão se encontrar. Isso, Mas depois ele primeiro vai o retorna carro para da casa sua filha dele. aqui, aí vem o Bruno, pega o carro preto da Pamela, que estaria com problema, ele sai, para na casa de uns amigos, a casa dos amigos vai até o Museu de Cera, dá um tempinho, fazer o que lá? Alguém perguntou para ele o que ele vai fazer no Museu de Cera? Ele fala que ficou esperando lá ela ligar para ele, que ele não sabia onde que ela estava. Mas Aí não tem quando nexo. ela liga, e ela liga para ele, tem a ligação? Ela ligando, falando venha Então, para cá? eles apagaram. Eles Mas apagaram tudo bem, mas tem herb, dá para saber tudo. pelos números. Ah, a polícia Então, não bateu isso. o que teve ali de prova, né, foi alguns prints que eles conseguiram, desculpe, algumas mensagens que eles conseguiram recuperar, que não estão em sequência, Entendi. tipo, porque ela Acontece. resetou o celular dela como se fosse de fábrica. Esperta. Não tem, não, Entendi. então Não tem assim, o registro do que eles fizeram antes. não, mas tem ali conversas, algumas coisas de antes e algumas coisas de depois, E nem o que iCloud incriminam. dela, baixaram o iCloud dela? Quando você baixa um celular, você apaga o seu celular, mas você tem um passado na sua nuvem. Então, pelo Não que me sei se. falaram, como ela usou, e eles pegaram depois que ela tinha resetado já faz um bom tempo, já tinha regravado, né? Estranho isso Ela também. resetou como de fábrica,
E daí, como ela começou a usar, começa a gravar por cima daquilo ali. Assim me falaram, né, Beto? Tá. E daí tem o suficiente ali. Não, Eles prova o estão. suficiente. Aí Tem ela prova suficiente sai, contra os dois. ela entra, a Pamela entra, mandou mensagem falando: Ah, você não sabe, meu ex está atrás de mim. Mas é essa mensagem que ela manda para quem? Para uma amiga, é isso? Para um amigo da Zá. Ela já estava conversando com ele anteriormente, durante o dia, né? Ele tinha mandado alguns áudios para ela, para Zahara. Tá. E ela, como se estivesse continuando essa conversa com esse amigo, como se fosse a Zahara, ela coloca alguns emojis de risada e meu ex veio atrás de mim. Entende? Tipo, respondendo aos áudios, como se estivesse rindo, não sei ali o que que falava no áudio, e daí respondendo, meu ex veio atrás de mim. Só que a Zahara, ela não mandava emojis. Ela só mandava, ou ela mandava outro áudio respondendo ao áudio, ou ela mandava kkkk quando ela dava risada. Tá. Então ali eu já percebi que não era minha filha que estava, mesmo que ah, pode ter a mensagem ido depois, ela respondeu e só depois, por causa do sinal, Não, eu vou não, não é receber. dela. Não, Não não é tem, dela. não tem como. Não, isso é mensagem plantada, não estou dizendo certeza nenhuma quem sou eu para dizer isso, mas pelo que eu já analisei de crime, isso é tradicional até para já despistar. Olha, eu fui encontrada morta e eu avisei que meu ex-namorado veio atrás de mim. Sendo que eu tenho uma medida protetiva contra ele. Eu deixo ele vir atrás de mim, não chamo a polícia, não aviso ninguém, estou sendo ameaçada, já fiz um boletim de ocorrência e ele veio atrás de mim e eu acho que é ele que está me ameaçando. Sua filha teria de procurar a polícia, não tem? Seria uma outra história. Sim, Agora, não seria, pelo que você está me contando, a naturalidade de ação dela teria sido outra. Aí você tem, ela vai embora, entra no carro preto, segue a vida dela, volta para casa, e é essa imagem que tem ele chegando com a bolsa e com as coisas da sua filha? sim. Eles chegam na casa dele, né, no mesmo bairro que a Zamora, e com a bolsa, dá para ver que a imagem é de longe, mas dá para ver que tá com a bolsa da Zá. Então, assim, se percebe a frieza, né? E ela tinha uma certeza de impunidade com essa total, assim, liberdade dela. Chega O, ali e chega. e depois o que se entende, né, com as investigações, que ela tenta vender, né? Ela tenta vender as coisas da Zá. E eles conseguem, pelo sinal, perceber que ela ligou o notebook na casa dele, né? Só que daí eles, quando fizeram busca e apreensão, não acharam mais Não nada. Eu acharam creio que ela já nada. tenha vendido, né? Já tenha E ela não vendido. conta. Esse crime é até uma coisa interessante. Ela conta, ela confessa a Pamela? Não, não. Ela fala o Ela em quê? todo momento permanece em silêncio. E o Que, advogado fala que ela não admite ter cometido crime, que ela é inocente. como que ela explica? Porque daí as provas mais técnicas Não. são a impressão digital dela na fita que amarrou a sua filha, não é E isso? na maçaneta, assim, e na Na maçaneta, maçaneta do a parte carro de dentro, dela, aham, a tornozeleira eletrônica marcando no local da morte da sua filha e na faculdade, sim. e ela fica em E silêncio também, e não se explica e nada. também as, ah, foi ali, né, pelo técnico percebido que o Wi-Fi que ela usava nas ameaças ali era da casa dela, o código, né, do Porque telefone depois lá aquele também. boletim de ocorrência que a tua filha tinha aberto sobre as ameaças foi finalizado e foi constatado que aquelas ameaças eram da Pamela. Na verdade, foi depois do Pamela Cláudia. assassinato dela, porque com a delegacia de homicídios, né, nessa investigação do homicídio é que foi ali pedido e através disso é que conseguiram saber que era Então vira ela. uma prova que era a premeditação total, o aviso, aquilo é ameaça. Sim, A sim, ameaça é confirmada que é da Pamela. sim, o celular era dela, Era é o nome dela com o dela, Wi-Fi da casa dela. sim, exatamente. E ele tem também ali, depois prints, né, que ela fala, conversa com esse Bruno, porque as conversas não conseguiram pegar tudo, restaurar tudo, mas algumas
que já são suficientes. Ela fala que vai usar o 38 no dia 26. Fala que vai passar na casa dele para pegar o rolê, no caso ali de bala, de revólver, tem essas confissões ali. É, tem zombarias que faz com a Zahara ali, né? A foto segurando o 38 é a mão de um homem, é perceptível que é um homem que segura. Ali também, após o crime, a irmã conversa com ela, mandando as postagens de algumas páginas falando sobre a Zahara e algumas pessoas falando sobre como que foi e as duas zombando, sabe, sobre isso, Mas essas falando, outras vou lá. pessoas estão arroladas no crime? Estão apontadas, não? Então, a irmã ali, depois do assassinato, ela conversa sabendo, demonstrando que sabia, né? Que ela responde à irmã falando, vou lá mostrar minha pistola. Depois, outra hora, fala de revólver. Xinga Zahara, né? Fala coisas ali horríveis. Declara, né, no primeiro tiro foi com Deus. Depois chama de diabo a minha filha. Então, assim, deixa claro que ela fez, né? Então, assim, eu não sei como que funciona, porque essa mulher, tanto essa que é a irmã, né, dá pra entender que sabia, e esse Bruno que participou também. E, assim, o que eu vejo, como ele menciona no depoimento, né, Beto, que ele não sabia o que ela estava fazendo ali e tal, mas depois ele descobriu, todo mundo sabia, isso foi muito divulgado, que encontraram minha filha naquele lugar. Então, Sim. como que depois, né? Ah, tá. A namorada estava naquele lugar do crime, que depois ele soube que aconteceu um crime lá, e ele não fala nada, entende? Então não tem desculpa. Todas as coisas que ele fala não batem. A Pamela não fala nada, não confessa, diz que nunca. O Bruno confessa o quê? Ele Ele fala fala que da não sabia. bolsa, fala do Não, ele laptop, do fala notebook. que era dela, que ele não sabe de nada, que ele não participou de nada, só foi buscar ela naquele lugar. Mas os dois foram denunciados por homicídio ou feminicídio. Sim, por homicídio qualificado. Não feminicídio. Não. Eu ficaria em dúvida se não é um feminicídio, porque ela morreu pela inveja da outra por ela ser mulher, mas aí é uma questão do promotor. Gostaria de saber. Eu, não, eu também penso nisso, mas é, o que foi usado foi Foi homicídio homicídio qualificado, né? qualificado. Os dois. Até está andando rápido o processo, uma vez que foi em fevereiro de 2025 e dia 1º de junho. É 1º de junho que foi a audiência de instrução? Ou Foi vai ser? ontem, dia 25. Foi a primeira 20, audiência, foi ontem, dia 25 25 de junho. Eles já de junho. participaram das audiências? Então, ontem, né, participaram, mas ela permaneceu em silêncio e todo momento zombava. Antes de iniciar a audiência, ela já estava com a câmera ligada. E depois, quando abriu a minha câmera, ela olhou, quando abriu e ela viu, a primeira coisa que ela fez foi dar risada. Quando eu fui ouvida, que eu estava com o retrato da minha filha, o porta-retrato, ela ria de forma assim, sabe, bem exagerada para provocação mesmo, para não ter dúvida que estava rindo. E em todo momento provocando, né? Ali o que se mostrou que eles são bem frios. O advogado de defesa dele, a estratégia é falar que ele não participou, mas ele próprio ajudou a focar nas evidências, né? As perguntas que ele fazia mostrou assim que ele não tem experiência na área criminal, porque ele focou para mostrar as provas contra o cliente dele. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu não, meu cliente não matou, meu cliente apenas buscou. Mas assim, é, o delegado foi excepcional, ele foi muito objetivo, sabe? Foi excepcional ali na audiência. A investigadora Mônica também, porque ela deixou claro, né, esses detalhes da mulher, o que eles pressentiram que era inveja, porque ela comprou seguidores, ela dava para ver que queria a vida da Zahara, né, pelas atitudes que ela teve ali,
sabe, durante o processo que eles descrevem, né? E o técnico também, né, o analista que analisou ali o workload as conversas, que ela tinha, e isso também a investigadora falou, né? Porque, infelizmente, Beto, eu tive que falar sobre como ela tinha o dinheiro, lógico que ela trabalhava, ela estava ganhando como influencer também, mas assim, ela passou por muitos constrangimentos, porque ela estava comprando carro, ela tava, ela postava, né, as coisas dela, e começavam a querer denegrir a imagem dela. Ela falava para mim, mãe, estão falando que eu tô com o velho da lancha, colega, tal pessoa. Eu falei assim, Mas se ignora ela isso. tiver, isso não é crime. Então, aí que tá, aí assim, eu falei, filha, você não tem que dar explicação pra ninguém. A vida é Não, tua. Essas pessoas estão com crime inveja de quem você. cometeu é quem matou ela. Exatamente. Mas Ela, assim, se ela ganhava dinheiro de uma maneira, nada disso aqui, ela não pode roubar e não pode vender drogas. Agora, se todo o resto, para mim, acredito. Mas eles tentam diminuir o poder da sim, vítima. sim, porque assim, eles querem o quê? Vai pra júri popular, com certeza, né? E Ainda são vai ser pessoas, pronunciado, né? mas assim, as pessoas que vão ali é, determinar, né? Não sei se essa palavra é certa, são pessoas, cidadãos que muitas vezes não conhecem as técnicas de certos advogados. E uma das táticas, das estratégias é denegrir a imagem da vítima, para que ali pense assim, é uma pessoa que, não vai fazer Não falta. vai fazer falta e não merece tanto. É Mas a gente exatamente, para que acredita. dali, para que a condenação é certa, né, pelas provas que tem ali no processo, mas que diminua, entende? Porque assim consegue diminuir a pena, né, por um crime tão horrível que fizeram. A dosimetria, na verdade, é quem vai dar o juiz. Mas acredito que esta sua entrevista tenha ajudado muito as pessoas a conhecerem a Zahara também. Ah, se você pudesse encontrar sua filha agora, o que você faria? Eu asseguraria e ficaria perto dela o tempo todo e jamais, sabe, deixaria ela correr qualquer tipo de risco, porque, como eu já mencionei, a maior prova de amor é a ação, né? Então a gente pode amar se a gente não cuida, não protege, não tem esse resultado do nosso amor, ele não acontece. Então, assim, eu sempre fui muito exagerada, muito, eu digo, até general com ela, né? E o delegado falou para mim assim: isso foi bom para sua filha, porque ela era muito forte, era uma guerreira. Todos aqui elogiaram muito ela, porque vasculharam a vida dela e ela tinha uma conduta, né, exemplar. E foi graças à educação que você deu para ela. Eu falei assim: mas não adianta, ela não está mais aqui. Ela conquistou, ela, sabe, superou desafios, passou muita dificuldade, porque com a morte do pai, o pai não era presente em vida. Outras pessoas que não eram filhas dele tinham mais privilégios do que a própria filha. Ela sofreu com isso, ela via isso e conseguiu vencer, né? Superar tudo para depois, quando ia usufruir, tiraram esse direito dela. Entende? Então, assim, é, é um vazio que nunca vai ser preenchido, né? Tem roupas dela que ela não vestiu, perfume que ela não tinha usado ainda, que era perfume que ela gostaria de comprar, deixou por último quando viu que agora poderia, ela foi lá e comprou. O celular dela era um celular que ela queria há muito tempo, um iPhone. Deixou por último quando ela viu que dava realmente. Não usufruiu, entende? Então, assim, porque alguém queria ser igual ela, né? Tirou esse direito dela de viver. Ana, a gente vai acompanhar o caso da sua filha. Sinta-se abraçada, de verdade. Eu gostaria de te dar um abraço, mas infelizmente não dá fisicamente, mas por energia. Por favor, mantenha a gente informado. Assim que sair a pronúncia, nos avise. A gente vai acompanhando sempre. Espero te ver em breve, já um pós-julgamento, onde depois do julgamento você começa a se reorganizar e entender uma nova vida que só vai começar de fato depois do julgamento da sua filha. Eu agradeço imensamente.
a, a você, Beto, a sua equipe, pela oportunidade. Agradeço pelo seu trabalho, que, como eu falei, é muito importante, sabe? O seu trabalho é primordial. E você é uma excelente pessoa, uma pessoa amorosa, isso você transmite Muito obrigado. através dos vídeos que você faz. Muito obrigado mesmo. E assim que tiver novidades, por favor, nos avise. Um Com abraço certeza. grande, forte e muita força Abraço. que você vai precisar ainda para sempre. A gente precisa ter força para sempre na vida. A vida exige coragem, como já falou Guimarães Rosa. Acho que foi Guimarães Rosa que falou. Foi o Graciliano Ramos. Eu sempre confundo esses dois. Mas coragem você tem, você vai ter para sempre, até mesmo pela Zahara. Um beijo grande, a gente se vê em breve. Um beijo, muito obrigada por tudo. Beijo, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. 29, o dia que ela fez o boletim de ocorrência da delegacia da mulher, ela falou assim: mãe, conversei com aquele detetive e ele quer me cobrar R$ 500 só para falar comigo. E ela era muito assim, sabe, econômica, né? E ela tava com um pouco de dinheiro, ainda não sabia quanto que ela tinha. Aí eu falei: filha, mas conversa com ele. Não, eu até, de repente, contrataria se ele falasse para mim o quanto que ele iria me cobrar, porque eu já passei para ele o que era. Só que ele quer conversar comigo, só de conversar R$ 500, sendo que eu já falei o que era. Se ele falasse quanto que eu vou te cobrar, eu posso saber se eu posso pagar ou não. Aí eu não vou perder os R$ 500. Agora ele não falou, eu não quero saber. Ela Eu tá falei: certa. filha, Uma pergunta, ela não foi na polícia e fez o boletim de ocorrência? sim. Quem tem que investigar é a polícia. Ela morreu quase um mês depois. Esse boletim de ocorrência andou, essa investigação andou, a polícia já tinha chegado no autor? Não, não, Beto. Depois a delegada da delegacia da mulher falou para mim, mostrou que ela tinha feito requerimento da quebra de sigilo para saber quem era. E o juiz nem tinha respondido, sabe, se ele ia autorizar ou não. E depois que aconteceu tudo, eles conseguiram, né? Saber Ah, que quem lógico, mas ameaçava. depois Pois é, todo mundo corre. O problema é o seguinte, se tivessem encontrado a sua, teria evitado. quem tem que investigar é a polícia, não é o detetive particular. Eu não sei nem se Sim, ele conseguiria quebrar sigilo, se daí ele está fazendo um crime. Não, não sei se ele faria. sim, eu não sei qual o trabalho seria, mas nós, na nossa ignorância e medo, né? Aí, assim, depois, esse homem, a gente procurou no dia antes de saber o que tinha acontecido no dia 26, né? E ele cobrou R$ 10.000 Nossa Senhora. para ir atrás, né? E nós estávamos naquela indecisão se a gente ia arrumar esse dinheiro, como que a gente ia fazer, Nossa. porque a gente queria saber onde que ela estava. E daí a gente já ficou sabendo que ela tinha sido encontrada daquela forma, né? Nessa Então, hora assim, que você não encontra ela, vai à polícia, faz o boletim de ocorrência, você já fala, ela estava sendo ameaçada? sim, eu conto tudo. Ali Porque, você tinha, ali você, mais do que ela desapareceu, você sabia que ela podia ser vítima da ameaça que estava chegando, né? sim, sim, aí ficamos extremamente, assim, desesperados. Mas aí, sabe o que acontece? No dia que a gente coloca a foto dela como desaparecida, olha, eu digo assim, milhares de pessoas entraram em contato, mandando os prints que ela recebia. Aí todo mundo, sabe, começou Mas a me como que as mandar esses pessoas tinham os prints. prints? Amigos dela. Ela tinha pedido, ela tinha Se algo mandado para os acontecer amigos. comigo, olha aqui. Não, não, ela perguntando o que fazer. E Entendi. eu penso assim, hoje eu vejo que ela pensava assim, que era o ex, porque ela falou isso pra mim, pra todo mundo ela falava que era o ex, e ela tava assim com medo. Só que ela não queria me preocupar, entendeu? Ela tinha medo que de repente se acontecesse alguma coisa, porque ela me contava tudo, Beto. Ela conversava sobre tudo comigo, e isso ela não detalhou, ela passou pra mim de uma forma muito pequena do que realmente era. Então, assim, hoje eu vejo, sabe, aquelas ameaças, meu Deus, por que que eu não tive acesso a isso? Entende? Aí, assim, ela, ela mandou para muita gente isso aí, e eu lembro que no dia que ela fez a cirurgia, ela tinha pedido para um amigo de infância, né, que mora aqui no bairro, ele é o Paraguai, que é aqui pertinho, né, ela pediu para comprar aquela arminha de choque,
sabe? Sei, aquele E daí eu falei, taser. ótimo, é um que encosta, assim, dá choque, Aquele, né? acho que é taser, Isso. taser, que é o Eu nome. não sei o nome que se dá. Aí eu falei, que bom, filha, é isso mesmo. Aí ela bem assim, aí ele não tinha encontrado, sabe? Eu lembro que ele não tinha encontrado. Eu falei, isso é importante você ter, porque dá tempo da pessoa correr, pelo menos, né? E depois, quando tudo isso aconteceu, eu vim aqui na casa dela e procurei ver se tinha alguma coisa, se ela tinha passado na casa dela. Ela tinha algo assim que ele tinha emprestado, mas era algo que ela não usava, entende? Então, assim, eu não sei o que pensar. Eu creio que naquele dia ela nem pensava mais nisso. Ela estava totalmente tranquila, porque se ela tivesse com medo, ela não ia estacionar no lugar. Porque a mulher sabia o lugar que ela estacionava, entendeu? A mulher sabia. Uma pergunta, depois que abriram contatos, abriram celulares, percebeu-se um desejo da Paloma em ser amiga da sua filha, a sua filha não respondeu o desejo dela? Sei lá, ela mandando mensagens, falando, Pamela, né? Não Paloma, a Pamela. A Pamela, Pamela, a ela Pamela assim mandando, vamos sair, vamos tomar um vinho, e a sua filha, não, não. Ela não, tentando uma aproximação, não. não. O que acharam, porque assim, essa mulher e esse homem, eles levaram todos os pertences dela. Notebook, Para dar iPhone, um ar de latrocínio. a, uma joia que ela tinha, né, uma correntinha com o nome dela, e mais coisas que eu imagino que estivessem no carro, né? Então, assim, ela não recuperou o celular. Então, eu fui atrás de chip para alterar as senhas, e assim eles tiveram acesso às redes sociais. Foi muito devagar, sabe? Muito, a gente pensa assim, né? Quando a gente busca por justiça, você pensa assim que é igual nos filmes, e não tem nada a ver com isso, é tudo muito, sabe? Até porque ali, o trabalho da polícia, eles trabalharam bem, mas a gente sabe que é pouco efetivo, não tem tanta coisa assim, né, para auxiliar. Mas eles até foram rápidos, porque a sua filha vai sumir no dia 26 e eles vão ser presos quando? Dia 28 de março. Um mês depois. Desculpe, foi antes. A gente ficou sabendo, na verdade, ela já tinha sido presa por causa da quebra ela Da transgrediu tornozeleira. da tornozeleira. Tá. E daí, assim, quando prenderam, eles já sabiam que ela tinha cometido esse crime, só que eles estavam, já que ela estava presa, deixaram até prender o cúmplice dela. Eles precisavam de mais provas, e daí eles esperaram para. Ninguém sabia o que tinha acontecido, eles esperaram todas as provas para prender esse cúmplice, e daí ele fez a coletiva dia 28 de março. Porque Mas a assim, prisão, a polícia agiu rápido, viu, Ana? Até defendendo o trabalho da polícia que é necessário nessa hora, do segredo e do tempo. Foi um tempo rápido no seguinte sentido: eles pegaram muito rápido, a gente vai entender daqui a pouco as imagens do carro, eles percebem a dinâmica. Saber ou não saber se a Pamela, mandava mensagem antes, querendo ser amiga, é mais um desejo nosso para entender o comportamento humano do que para a polícia conseguir desenvolver o crime. Ele precisa saber o autor e a causa-morte e o que foi, se é homicídio, feminicídio, se é latrocínio, porque aí vai para o processo e aí cai para o promotor poder se desenvolver mais no dia do julgamento. Então a polícia ela precisa agir muitas vezes mais frio. Ele sabe que a motivação é inveja, acabou, ponto. É uma stalker, se não stalker e tal. Então a polícia, só defendendo nesse caso, ela agiu muito rápido e ela foi muito precisa. A polícia de homicídios do Paraná é muito boa. Eu tenho que elogiar sim, aqui sim, publicamente. Eles têm sim. uma capacidade muito interessante técnica e desenvolvida, é bem interessante. Eu não digo ali pelo delegado que presidiu, os investigadores, eu digo assim, igual quando foi para analisar, né, as contas dela, demorou Ah, muito demora. para que tivessem acesso a isso, entende? Mesmo com um chip ali, tinha que vir alguém de fora, tal, entende? É. Então, assim, a gente sabe que se fosse antes, teria conseguido antes, Ela né? seria preso antes. Então, Mas vamos só voltar lá para o dia 26. Dia 26, então, dia 27, a sua sobrinha te liga e fala:
A Zahará sumiu, ela não postou nada, não foi para a faculdade, estou achando estranho. Você pega o carro, vai até a casa da sua filha e vê que não está nem o carro da sua filha nem a sua filha. Você faz o boletim de ocorrência e sai na disparada para tentar encontrar a sua filha. Você falou até que foi Sim, ver câmeras na faculdade, é isso? Você começa a já fazer uma sim. investigação. Aham, exatamente. Eu fui para a faculdade, o meu marido foi para outros lugares e a minha sobrinha, todo mundo ali da família tentou ajudar, amigas, sabe, foram assim excelentes em outros locais também, tentar ver câmeras e rastreamento, essas coisas assim, ver se tinha alguma coisa que levasse a usar, né? O carro da sua filha E tinha GPS de seguro? então ela não pagava, porque ela não achava necessário. A gente tem que pôr Infelizmente, GPS em tudo. Se você puser o sim. dia que eu puder colocar um GPS em mim, eu sou o primeiro da fila. Eu concordo, e a gente só, sabe, é por isso que é muito importante assistirem, né, as suas entrevistas, porque assim eu vejo Obrigado. ali a pessoa fica expert, né, em tudo que pode acontecer e ela vai se precaver, porque a gente, na verdade, assim, o que acontece? O ser humano que não é maldoso, ele não tem noção da maldade daquele psicopata, daquele, né, daquela pessoa fria. Sim. Então, assim, eu não tenho coragem de fazer isso, nem sequer eu penso naquela possibilidade. Então, assim, com as suas descrições, como você relata, as pessoas relatam essas tragédias, as pessoas pensam, né? Poxa, eu tenho que ter esse cuidado. Então, assim, como você falou do rastreamento, isso é muito importante. E eu fiquei sabendo de muita coisa que poderia ter prevenido, né, depois disso, infelizmente. Então, assim, fomos atrás de tudo, procurando tal, é, até que eu não sabia mais o que fazer, né? Meu marido não estava aqui, ele tinha ido atrás desse detetive, como eu falei, e era em Medianeira, né? Uma cidade próxima. E eu estava sozinha, minha sobrinha falou, tia, eu tenho que cuidar do meu filho em casa, depois eu volto a falar com você. Eu não dirijo, né? De Uber seria muito mais complicado ficar indo atrás das coisas. Eu estava na frente da casa dela, sem saber para onde ir, com o celular do meu filho ali sem bateria já. O amigo da Zá estava na frente da casa. A gente não sabia mais o que fazer. Aí minha sobrinha estava se retirando quando ela já tinha recebido a notícia. E por páginas aqui de Foz, a polícia já tinha encontrado. E ela mudou o rosto e eu percebi e não queria me falar. Eu estava na frente da casa da minha filha. Então ela foi encontrada no dia seguinte, não 2 dias depois. Foi praticamente, não, isso foi no dia 28. Ela Ah, já sumiu 28. à noite, Porque deve ter sido um sim, dia para você que tudo se mistura, né? Assim, você não deve ter sim, dormido, sim. comido. É Não, uma busca que não acaba. Um dia, é o dia que nunca acabou, de fato. É aquela noite que não se encerrou, o sol e a lua se tornaram uma coisa só. Então, dia 26 ela some, dia 27 você começa a busca, aí no dia 28 de fevereiro de na 2025, madrugada, na madrugada para amanhecer o dia 28 foi que nós soubemos. E daí, que a ela partir da estava madrugada. onde? Onde que estava? Que lugar, para onde? Era um lugar de fácil acesso? Como que acham o carro da sua filha? Então, é uma coisa assim muito estranha, porque ela estava num lugar, tipo uma plantação que já foi colhida, num espaço grande, sabe? Só que era visível. O carro dela estava ali visível. E isso aconteceu dia 28 à noite. Então permaneceu ali dia 27 todinho. E era um lugar que todo mundo que passava na rua ali via o carro de longe. Então, assim, como alguém vê um carro, porque ali é um lugar que tem pessoas que são caseiros, sabe? Que trabalham naquela plantação, É né, numa para área aquelas rural que ela foi pessoas. encontrada. Porque Praticamente isso, Ela aham. morava em Foz do Iguaçu, mas ela estava num bairro mais remoto do que num Sim, centro, não é sim. isso? Porque o lado que vai para o aeroporto, para as cataratas, é mais distante, está bem ali, difícil acesso, por causa da ampliação da rodovia, né? Então, assim, ali eles entraram, é um lugar que a mulher já conhecia, porque ela tem parentes lá, a gente ouviu isso na audiência ontem, né? Ela tem parentes ali próximos, ela fazia aula de tiro ali próximo também, essa mulher. Ela já conhecia a área. Qual o nome da área?
Ali é Remanso Grande, Remanso Grande. Então você o nome do bairro. descobre que o carro da sua... Mas você já ficou sabendo também que a sua filha tinha sido encontrada ou só o carro dela? A minha sobrinha, ela falou, tia, não consigo segurar, né? Daí falou, assim, as palavras, né, do que tinha acontecido. E eu entrei na casa dela, sem, que aquilo não parecia real, né? Não, isso não podia acontecer com a minha filha, não. E aí implorei pro amigo dela me levar até lá, ele não queria me levar. E aí ele acabou me levando, né? E fui até lá. Mas assim, o mundo parou, né? Como você falou, o mundo parou aquele dia. É assim, não tem como explicar a sensação. Você entra um delírio, uma loucura, vem sentimentos que você nunca imagina que vai sentir, né? Eu acho que ele falar de dor, vazio, é algo muito assim simples, sabe? Para se descrever. É muito horrível. E o que eu falo assim, arrancaram, né, meu coração, porque não há vida sem ela, sabe? Então, minha filha é um anjo, né? A Zahara é um anjo, um exemplo, sabe, de superação, de responsabilidade. E fomos ali, aí, Você foi até o mas eu local? fui até o local e não deixaram me aproximar, tive que sair de lá, para que falaram que ia atrapalhar a perícia. E depois, né, a espera, porque falaram que ela tinha ido pro IML. E assim, é algo muito. Você não consegue dar uma sequência assim de pensamentos, porque eu tinha que começar os trâmites, né, de ver como que seria o funeral e algo que você não quer. Você não quer ir atrás disso, porque você não quer aceitar aquilo. Mas ao mesmo tempo, se não fazer, É, né, é ali uma desonra. você começa naquele momento a ter que se despedir da sua filha e ela passou 2 dias no carro. Eu acredito que o... Porque você pode falar... É ruim demais eu contar como foi encontrada a sua filha. Você consegue ouvir, você consegue falar? É necessário, né, Beto? Porque a gente falando de uma forma amena, as pessoas não têm noção, só quem Da, passou por da isso, dor do né? crime. A sua filha foi encontrada no carro, amarrada, com o quê? Com fita? Ela estava no banco de trás, com fitas durex amarradas desde o do calcanhar até o joelho, e os braços também assim amarrados. E ela estava com 5 tiros, eram 5 tiros nela. E não souberam explicar, né, o horário que ela faleceu. Falaram que provavelmente das 11 das 10 à meia-noite, não sabem, porque ela foi arrebatada ali às 10 horas, né, em frente à faculdade. Eu acredito que ela foi torturada, não só verbalmente, mas como fisicamente, porque assim, a perícia, eu não vi fotos, sabe? As fotos que eu tive acesso foi que páginas postaram de forma embaçada, né? Mas partes do corpo dela dava para ver que eles não embaçaram tudo. Eu vi o laudo, né, de necrópsia e também da perícia local. Eu achei muito simples, porque assim, tudo é uma prova. E na hora ali, quem estava no local falaram que ela tinha levado 2 tiros. Eu acho assim, para um perito, Só que foram 5. foram 5. Como que Foi não no foi percebido rosto. já no local? Ela levou 3 tiros na cabeça, no caso do lado, se eu não me engano, do esquerdo, e, e dois um nas costas e o outro na frente. Então, assim, na clavícula, né? Que falaram que Ela desceu para outro local. forma. Desculpa a pergunta. Se você não, eu não precisar responder, eu sigo em frente. Violência sexual foi constatado? Não. Mas também, assim, não sei se examinaram isso, sabe? Porque, assim, não foi, não tem ali se ela foi sedada, não foi feito.
exame do fígado, né, para ver se tinha Sim. sido, sabe, Não tem, sedado. não Então, fizeram assim, toxicológico nela? não tem ali. Eu achei muito simples. Até falaram que teve parte ali, tem projétil que não conseguiu tirar do corpo dela. Eu achei que poderiam ter detalhado melhor, tanto no local quanto no IML. Ela ficou 20 horas no IML. Então, assim, foi tempo suficiente. Como tiraram ela do carro, porque eu vi foto, né, nas páginas e me falaram também, pessoas que tiveram acesso a advogados, né, como que ela estava. Ela não estava com terra no rosto e depois estava com terra, então, assim, arrastaram ela do carro, entende? E você sabe que o corpo dela já não estava em bom estado, né? Depois de 2 dias, praticamente. Então, É. assim, isso tira Fevereiro, que é vestígios. calor, dentro do Estava um carro dia muito, fechado, estava um dia muito tava quente. propício para Ela decomposição ser mais estava, rápida. ela tinha o corpo dela, né? Ela tinha 56 quilos e pouco. Ali ela estava totalmente inchada, né? Normal esse estado, né? De dentro para fora, né? É o Começa. gasoso, é. Sim, o que acontece é o seguinte, eu penso que ali eles poderiam ter sido mais precisos, porque olhando já dá para saber quantos tiros, como que foi, de que distância foi, né? É, então simplesmente foi Mas falado que ela ela foi morreu atirada dentro do fora, carro. ela morreu fora do carro ou dentro do carro? Falam simplesmente que foi dentro do carro, mas eu não tenho certeza disso, porque E assim a ela levou um tiro terra, nas costas. e a terra, ela teria sido arrastada depois de morta pela própria perícia, é isso? Quando tira do carro, é isso? Então, antes de tirarem, tem foto que mostra ali os pés sujos de terra e o tapete do carro. Então dá para saber como que o carro está totalmente sujo, o calçado está sujo, se é um dia ensolarado, entende? Tem barro. Não, e tem que saber se é o É, barro daquele lugar onde ela foi achada ou se foi em outro lugar. não foi visto isso. E também falam que ela foi atirada ali só dentro do carro. Que conforme ela caiu, ela recebeu os outros tiros, mas não tem nexo, porque assim, quando a pessoa cai, é mais fácil atirar na cabeça quando tá caindo. Depois, né? Mas É, assim, eu a não, forma como tava o tiro, não parece que a pessoa descarregou um monte de tiro, entende? Me parece que ela levou o tiro nas costas tentando fugir. E foi um depois foi revólver amarrada. ou foi uma pistola? Foi um revólver, um 38. E ele deixa Presumem, pólvora. né? Tem pólvora no carro para mostrar que o tiro foi lá dentro? Eles não Não perguntei fizeram. isso. Tá. Não tem no laudo também. E é Tem uma coisa sangue muito. que falaram Tem sangue que mostra que foi que ali que falaram ela que morreu. ela levou, mas assim, não é muito preciso para cada disparo, entende? Então, assim, eu sei que quando, de acordo com ali, com o ferimento, dá para saber a partir de onde, por onde entrou no corpo dela, Sim. como que ela estava. A Entende? de, Ah, foi a- depois de 2 dias, mas mesmo assim, eles estudam para isso, né? Sim. Aí, só para a gente entender. Então, aquele dia você descobre que sua filha está nessa situação dentro do carro, você ainda não sabe como foi tudo. Teriam roubado o laptop dela, o joia, dando um ar de latrocínio. Você ali vai ter que abrir a mãe que chora a filha, a mãe que luta pela justiça para a filha, a mãe que vira investigadora. Você começa a se dividir em muitas etapas de si mesma. Você precisa se despedir da sua filha, prometer para Sim, ela a justiça, imagina. Depois descobre-se. Aí você vai passar dias sem saber ainda o que aconteceu, achando, por exemplo, que foi o ex-namorado porque foi o primeiro suspeito. E aí você vai descobrir que não foi ele, que foi Pamela e Bruno, foi o casal, um mês depois. sim. Você só ficou Fizemos, sabendo no dia que a polícia conta para todo mundo, é o dia que você fica sabendo que é esse casal que é o autor. nós fizemos a despedida dela que durou 1 hora e pouco, né? Nós nos Sim, despedimos de um caixão, sabendo que ela estava ali. sim. E assim, não vi minha filha, né? É, sem entender o que estava acontecendo, sem assimilar, tendo que correr atrás das documentações e ela já estava no cemitério.
e eu tinha que ainda ir atrás das coisas, correndo o risco de não conseguir me despedir dela, porque o cartório era final de semana, tinha alguém de plantão e a pessoa foi muito devagar, sem um pingo de sensibilidade, sabe? Se eu contar aqui parece que é exagero, mas eu lá, a mulher chegou uns 5 minutos depois, ali cada minuto para chegar a ver minha filha era muito valioso. E a mulher chegou uns 5 minutos depois, até acender as luzes, até ligar o computador, foi pegar a água, derrubou a água nas folhas que ela ia imprimir para fazer a certidão de óbito. Parece uma coisa assim, sabe, de um pesadelo. Quando você pensa que tá sofrendo, ainda vem mais coisas para fazer você sofrer. E eu não querendo ser agressiva com a mulher, porque eu sabia que ela poderia demorar mais ainda. Então, assim, cheguei depois que minha filha já tinha chegado, eu já tinha 1 hora para me despedir dela, no caixão fechado. E depois de tudo isso, sem entender o que estava acontecendo, né? Tive que, como você falou, ir atrás de dados que pudessem ajudar, né? Fui atrás do que eu podia, conversava com quem eu podia, sabe? Tentando fazer minha parte, né? Porque eu não tenho outra opção a não ser lutar por justiça. Não que isso vá resolver a minha vida, mas assim, é o mínimo que eu posso fazer, né? E você descobre que é esse casal só um mês No depois. dia, No dia no dia da lá na coletiva, coletiva dia 29 28 28 de dia março. 28 de março. Dia 28 de março, quando ele dá a coletiva, eu tava ali, foi também com todo mundo que eu fiquei sabendo. Como E foi sem entender. você entende? Como que tudo aconteceu? Eu sei que a Pamela estava na faculdade, ela sai tranquila da faculdade, ela chega no estacionamento, ela para o carro, depois ela vai, depois ela volta. E ela encontra a Pamela, é isso? A Pamela dá para ver pelo vídeo, a Pamela esperando por ela no carro da sua filha? Então, ela, ali no inquérito, mostra que ela ficou sondando, andando várias vezes por ali. Achou A onde que a Zá Pamela, tinha estacionado a Pamela. A num Zá carro estava no preto, dia né, dela, que fica no carro passando. preto. Aham, o carro preto dessa Pamela sonda vários momentos por ali, dá várias voltas, tanto perto da faculdade quanto nos lugares, para achar o carro da Zá. E só um Ela tinha detalhe, passado, esse carro, só um detalhe, desculpa, esse carro é da Pamela, está no nome da Pamela. sim, A o placa do carro carro, a polícia não precisou nem não, era o carro dela mesmo. era o carro dela. Então foi assim, e eles foram muito assim perspicazes, sabe? Como eles conseguiram desvendar e chegar até isso, porque essa Pamela, o que que ela fez no dia? Ela mandou mensagem como se fosse a Zahara, dizendo que era o ex, tinha procurado ela. Ela pegou o celular da Zá, mandou mensagem às 11 e pouco por um amigo da Zá. Você nem sabe, meu ex veio atrás de mim Ah, ela ainda fez isso, tinha uma para mensagem, por isso querer, que aí o sim, ex-namorado ficava ainda mais evidente que seria o sim, autor. mas essa mensagem, Beto, eu sabia que não era ela. Pelas características, do jeito de Sim. escrever, eu já Agora, falei, a não foi a minha filha. Pamela sabia que a Zahara tinha tido um problema com o ex-namorado. Sim, porque a Azar divulgou isso, todo mundo sabia. Ah, Ela tá. falou porque ela fez questão, né, de expor. Ela não falou o nome do cara, mas ela falou, né, estava num relacionamento tóxico, ele fez isso, aquilo, com o meu gato, porque todo mundo pensava que ele era bonzinho. Então, Entendi, quem conhecia sabia quem era o ex dela. entendi. Mas voltando ali no dia, essa mulher, ela ficou sondando a casa para saber se a Zahara estava saindo, não passou várias vezes aqui na casa dela, aqui no bairro. Depois, na faculdade, achou o lugar que a Zá estava estacionando. A Zá estava num dia normal, ela postou story que ela estava comendo um lanche diferente das amigas, que ela tinha a dieta dela que ela seguia. Dentro da faculdade tem fotos com as amigas, ela estava normal. Desceu normal, mexendo no celular, indo em direção ao carro. E ali, quando ela entra no carro, não tem imagem. Não dá para ver o carro, Ah, entende? quando a Zahara entra no carro, você não consegue ver. Eu tinha entendido que Não dava para tem. ver, que as imagens ainda não chegaram para mim. Eu tinha entendido que dava para ver ela esperando a Zahara. Não. Mas ali se percebe que ela, por que que sabe que ela estava ali? Pelos carros, pelas imagens do carro que está ali, e também pela tornozeleira,
que pegou bem Que é ali uma coisa ela. interessante. Ela ainda pegou e pôs um papel alumínio em cima da tornozeleira, como se aquilo impedisse o sinal da tornozeleira É, eletrônica. É que era maravilhoso. costume dela fazer isso. Ela fazia sempre isso, porque isso muitas vezes interfere, mas graças a Deus ali deu precisão que ela estava no local da faculdade e também no local do Depois, crime. ali. E aí, o Aham. que que Então, acontece? O que que a polícia diz que aconteceu? A Pamela entra no carro, é isso? Aborda ela, o tem, que acontece? então, ali se percebe que ela foi abordada já ali, porque a mulher deixou o carro dela ali. Essa Pamela deixou o carro dela ali estacionado perto da faculdade e falou pro namorado ir buscar, né, o Bruno. E ele contou no depoimento que ela falou que o carro estava estragado, que era para ele ir lá ajudar ela. Só que ela não estava ali mais, era só o carro. E daí ele pegou e o carro funcionou. O carro que estava estragado funcionou. Aí ele forja alguns álibis, ele vai até a casa de dois amigos na noite, o que é um comportamento que ele não fazia. Isso foi relatado pela mãe, né? Que ele não tinha hábito de sair à noite. Ele O foi até a Bruno. casa de esse Bruno buscar alguma coisa do carro Martini, dele na Bruno casa de um Martini. amigo. Lá, depois você diz que ela liga para ele ir buscar em outro lugar. Aí ele vai até próximo a esse bairro Remanso Grande. Ele passa evitando os radares para quê? Porque quem é Não malandro sabe marcar o que pode carro. não marcar a placa, porque pega, né, a placa assim que a polícia sabe por onde passou, Sim. se não tem câmera. Aí, no caso de locais, né? Ela, ele vai até em frente ao Museu de Cera, que é um lugar turístico aqui, né? Apaga os faróis, né? Desliga os faróis. Então, assim, para alguém que estava com um carro supostamente com um defeito, vai para um lugar distante, que não pode ter socorro ali, apaga os faróis, que a pessoa está sujeita a um assalto, qualquer coisa, a pessoa fica parada lá no escuro, lugar que não tem movimento. Aí depois ele sai e vai em direção ao local do crime, Que horas ele chega no entende? local do crime? Eu não lembro agora o horário, mas ele Para saber se vai ele perto estaria na das. morte. Ele vai. Porque a gente não sabe o horário que Sim, mas ela, é, né? Mas assim, então assim, a imagem pega ele indo até próximo ao local e movimentando o carro e depois sai dali e depois tem as imagens, né? Fora o trajeto, chegando na casa dele, com ela e com a deixa eu só, bolsa da Zahara. deixa eu só entender uma coisa. Quando a Zahara, ela está saindo, está chegando o carro dela lá para ir embora. O carro, ela é arrebatada ali, seria só a Pamela ali. Sim, mas a gente não sabe se ela estava sozinha, né? É A gente isso que eu sabe que digo, ela porque assim, entrou como é que ela ali, tá amarrada? Como é que ela. Porque sozinha, tudo bem, não mesmo com teria uma condições. arma, só mesmo com uma arma, você pode. Já que eu vou morrer, eu vou lutar. Ela lutou pela vida, sua Exatamente. filha? Então, eu penso assim, a minha filha não era passiva, ela já passou por roubo, né? E ela reagiu, ela correu atrás dos bandidos porque pegaram o celular dela. Ela parou um carro, se jogou na Avenida das Cataratas, aqui perto do shopping, pedindo ajuda para alguém parar e ir atrás dos bandidos. E por sorte, essa pessoa foi atrás e eles jogaram o celular dela. E ela recuperou o celular. Então não era uma pessoa passiva. E ela era Ela tinha. forte. Mas ela tinha sinal de Por mais que defesa ela no laudo não há cadavérico? indícios, eles não falam nada. Mas Embaixo da assim, unha não tinha DNA, nada? então, eu nem sei se eles fizeram esse tipo de exame, sabe? Eu sei que tinha ali as digitais dessa Pamela na fita, né? A gente vai descobrir isso É, daqui a pouquinho, que tem a digital dela ali, tem a cor GPS e tal. Mas só para saber se ela lutou, porque eu acho muito estranho ela está amarrada nos braços e nas pernas. Geralmente isso você tem que fazer em duas pessoas para fazer, ou ela tem que ficar exatamente. parada. Como que consegue? Porque a gente não sabe se tem uma terceira pessoa, é isso? Então, é, com certeza tem mais pessoas. Eu não descarto que tenha mais, terceira, quarta, porque assim, depois, né, tem mais detalhes, sabe, que comprovam que outras pessoas estavam sabendo, além desse Bruno. Então, assim, a minha filha não iria
se deixar amarrar, sabe? Se ela não tivesse com uma arma apontada. E se você for pensar assim, como que alguém vai sozinha amarrar e Não, eu segurar uma aponto a arma? arma e amarro, não dá, né? Não sei se é Não tem possível. como. Não sei se Não foi tem feita uma como. reprodução simulada, alguma coisa. Agora, não foi feita reprodução simulada, né? Não, A não. Pamela e o Bruno contam os detalhes ou isso é redesenhado tudo pela polícia? Esse Bruno, ele colocou a culpa toda na Pamela, Ele disse que né? ele Que não ele não sabia que ia ter sabia, homicídio, que ele só foi buscar o que ele só foi carro. buscar. Mas isso não tem nexo porque tem coisas que comprovam, né? Que ele já participava, que é a companheira dele, ele vai buscar no lugar ermo, uma hora daquela, né? E, é, e simplesmente buscou a namorada num lugar ali escuro, perigoso, né? Porque ali era um lugar que é distante de tudo. Uma pessoa de bem não iria estar ali à noite, né? Sozinha no Aí, escuro, a mulher. então, a Pamela é arrebatada ali na faculdade. A gente não vê, não tem a câmera que mostra isso, mas se imagina pela forma que ela foi encontrada. O carro da sua filha, ele sai direto para o lugar onde ela foi morta ou ele vai antes para algum outro lugar? O trajeto foi assim, Beto, da faculdade, ela sai por trás, umas ruas de trás, passa por um posto que é já na Avenida das Cataratas, né? Segue pela Avenida das Cataratas, aí entra do lado do Hotel Carimã, que é em direção o caminho que ela fazia para casa. Não é mais na Avenida das Cataratas, entende? Entra ali em direção, como se está indo para casa dela, fica alguns minutos na esquina, se percebe que sai alguém do carro, mas não dá para ver quem é, porque a câmera não é boa. E na mesma hora passa um carro para atrapalhar. E nisso o carro já está saindo, o carro dela já está saindo ali. E daí volta para a Avenida das Cataratas, né? Vai pela rodovia das Cataratas, ali entra daí, no caso, nessa rua que é o bairro Remanso Grande, que é esse lugar mais afastado, que tem aquela área rural onde tudo aconteceu, volta em direção à rodovia das Cataratas, indo meio que para o aeroporto, depois retorna para esse lugar do Remanso Grande, que é o crime. E Que horas dali, ela chega no local do crime? Dá para saber pela tornozeleira eletrônica da Paloma, da Pamela? Pamela, estou falando Paloma o eu, tempo inteiro. Da Pamela, eu dá não para saber. lembro agora te dizer, mas assim, Porque a pergunta que ela sai eu queria saber é o seguinte: a mensagem que ela manda, como se fosse a sua filha, que horas? 11 e pouco, eu não lembro exatamente os minutos, 11 e pouco ela manda, Que horas é, chega o Bruno até o lugar? ali é bem antes das 11, Ele chega antes das 11. Porque com certeza, a hora que ela manda a mensagem, sua filha está morta. provavelmente. Ela não, ou ela é muito cruel de falar, olha, eu vou te matar, mas vai todo mundo achar que é seu ex-namorado. Ha, 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 escreve e mata. Mas assim, ou ela foi mais cruel e falou, eu vou te matar, mas vai todo mundo achar que foi seu ex-namorado e ninguém vai olhar para mim, porque eu não tô com um papel de alumínio na minha tornozeleira usando meu carro e ninguém tá vendo nada. Porque você acha o mais Eu não inteligente do mundo. duvido, eu não duvido de nada, porque essa mulher, ela, por todo o contexto, sabe, do que eu vi até agora, né, dessa mulher, ela é, assim, uma pessoa que se acha poderosa, comentários que dizem que ela tá muito feliz porque estão compartilhando, É sabe, todo ela como, arrogante, ele é narcisista e o narcisismo e a arrogância te tornam com uma inteligência limitada. Porque você acha que você está dominando tudo, você está deixando um monte de rastro. Até lembrando, a gente conversa com todos os lados. Se o advogado do Bruno, o advogado da Pamela quiserem falar, é só mandar e-mail para equipebetoribeiro@gmail.com e a gente entrevista. Lembrando que é uma entrevista, eu farei perguntas sobre o crime. Ana, aí ela vai. O carro da sua filha, o Bruno não está ali naquele momento com o carro da sua filha. O Bruno vai depois buscar o carro da Pamela. sim, ele pega o carro, ele foge os álibis, depois ele vai em direção ao Museu de Cera, fugindo dos radares, né? Tá? E apaga os faróis, espera um pouco, depois ele vai em sentido ao local do crime. Tem uma hora que os dois vão se encontrar. Isso, Mas depois ele primeiro vai o retorna carro para da casa sua filha dele. aqui,
Aí vem o Bruno, pega o carro preto da Pamela, que estaria com problema, ele sai, para na casa de uns amigos, a casa dos amigos vai até o Museu de Cera, dá um tempinho, fazer o que lá? Alguém perguntou para ele o que ele foi fazer no Museu de Cera? Ele fala que ficou esperando lá ela ligar para ele, que ele não sabia onde que ela estava. Aí Não tem quando nexo. ela liga, e ela liga para ele, tem a ligação? Ela ligando, falando, venha Então, para cá? eles apagaram. Eles Mas apagaram tudo bem, mas tem herb, dá para saber tudo. pelos números. Ah, a polícia Então, não bateu isso. o que teve ali de prova, né, foi alguns prints que eles conseguiram, desculpe, algumas mensagens que eles conseguiram recuperar, não estão em sequência, Entendi. de, porque ela Acontece. resetou o celular dela como se fosse de fábrica. Esperta. Não tem, não, Entendi, então não tem assim, o registro do que eles fizeram antes. não, mas tem ali conversas, algumas coisas de antes e algumas coisas de depois, E nem o que iCloud incriminam. dela, baixaram o iCloud dela? Quando você baixa um celular, você apaga o seu celular, mas você tem um passado na sua nuvem. Então, pelo Não que me sei se. falaram, como ela usou, e eles pegaram depois que ela tinha resetado já faz um bom tempo, já tinha regravado, né? Estranho isso Ela também. resetou como de fábrica, e daí, como ela começou a usar, começa a gravar por cima daquilo ali, assim me falaram, né, Beto? Tá. E daí tem o suficiente ali, Não, eles prova o estão, suficiente. Aí tem ela prova sai, suficiente dos dois. ela entra, a Pamela entra, mandou mensagem falando: Ah, você não sabe, meu ex está atrás de mim. Mas é essa mensagem que ela manda para quem? Para uma amiga, é isso? Para um amigo da Zá, ela já estava conversando com ele anteriormente, durante o dia, né? Ele tinha mandado alguns áudios para ela, para Zahara. Tá. E ela, como se estivesse continuando essa conversa com esse amigo, como se fosse a Zahara, ela coloca alguns emojis de risada e meu ex veio atrás de mim. Entende? Tipo, respondendo aos áudios, como se estivesse rindo, não sei ali o que falava no áudio, e daí respondendo, meu ex veio atrás de mim. Só que a Zahara, ela não mandava emojis. Ela só mandava, ou ela mandava outro áudio respondendo ao áudio, ou ela mandava kkkk quando ela dava risada. Tá. Então ali eu já percebi que não era minha filha que estava, mesmo que ah, pode ter a mensagem ido depois, ela respondeu e só depois, por causa do sinal, Não, eu vou não, não é receber. dela. Não, Não não é tem, dela. não tem como. Não, isso é mensagem plantada, não estou dizendo certeza nenhuma quem sou eu para dizer isso, mas pelo que eu já analisei de crime, isso é tradicional até para já despistar. Olha, eu fui encontrada morta e eu avisei que meu ex-namorado veio atrás de mim. Sendo que eu tenho uma medida protetiva contra ele. Eu deixo ele vir atrás de mim, não chamo a polícia, não aviso ninguém, estou sendo ameaçada, já fiz um boletim de ocorrência e ele veio atrás de mim e eu acho que é ele que está me ameaçando. Sua filha teria de procurar a polícia, não tem? Seria uma outra história. Sim, Agora, não seria, não seria, pelo que você está me contando, a naturalidade de ação dela teria sido outra. Aí você tem, ela vai embora, entra no carro preto, segue a vida dela, volta para casa, e é essa imagem que tem ele chegando com a bolsa e com as coisas da sua filha? sim. Eles chegam na casa dele, né, no mesmo bairro que a Zamora, e com a bolsa, dá para ver que a imagem é de longe, mas dá para ver que tá com a bolsa da Zan. Então, assim, se percebe a frieza, né? E ela tinha uma certeza de impunidade com essa total, assim, liberdade dela. Chega O, ali e chega, e depois o que se entende, né, com as investigações, que ela tenta vender, né? Ela tenta vender as coisas da Zá. E eles conseguem, pelo sinal, perceber que ela ligou o notebook na casa dele, né? Só que daí eles, quando fizeram busca e apreensão, não acharam mais não nada. Eu acharam creio que ela já nada. tenha vendido, né? Já tenha E ela não vendido. conta. Esse crime é até uma coisa interessante. Ela conta, ela confessa a Pamela? Não, não. Ela fala o Ela em quê? todo momento permanece em silêncio.
E o E advogado fala que ela não admite ter cometido o crime, que ela é inocente. como que ela explica? Porque daí as provas mais técnicas Não. são a impressão digital dela na fita que amarrou a sua filha, não é E isso? na maçaneta, assim, e na Na maçaneta, maçaneta do na parte de carro dentro, dela, aham. a tornozeleira eletrônica marcando no local da morte da sua filha e na faculdade, Sim. e ela fica em E silêncio também, e não se explica e nada. também as, ah, foi ali, né, pelo técnico percebido que o Wi-Fi que ela usava nas ameaças ali era da casa dela, o código, né, do Porque telefone depois lá aquele também. boletim de ocorrência que a tua filha tinha aberto sobre as ameaças foi finalizado e foi constatado que aquelas ameaças eram da Pamela. Na verdade, foi depois do assassinato dela, porque com a delegacia de homicídios, né, nessa investigação do homicídio é que foi ali pedido, e através disso é que conseguiram saber que era Então vira ela. uma prova que era a premeditação total, o aviso, aquilo é ameaça. Sim, A sim, ameaça é confirmada que é da Pamela. sim, o celular era dela, Era é o nome dela com o dela, Wi-Fi da casa dela. sim, exatamente. E ele tem também ali, depois prints, né, que ela fala, conversa com esse Bruno, porque as conversas não conseguiram pegar tudo, restaurar tudo, mas algumas que já são suficientes. Ela fala que vai usar o 38 no dia 26, fala que vai passar na casa dele para pegar o rolê, no caso ali de bala, de revólver, tem essas confissões ali. Tem zombarias que faz com a Zahara ali, né? A foto segurando o 38 é a mão de um homem, é perceptível que é um homem que segura. Ali também, após o crime, a irmã, chamada Esther, conversa com ela, mandando as postagens de algumas páginas, falando sobre a Zahara, e algumas pessoas falando sobre como que foi, e as duas zombando, sabe, sobre isso, Mas essas falando, outras vou lá. pessoas estão arroladas no crime? Estão apontadas? Não. Então, a irmã ali, depois do assassinato, ela conversa sabendo, demonstrando que sabia, né? Que ela responde à irmã falando, vou lá mostrar minha pistola. Depois, outra hora, fala de revólver. Xinga Zahara, né? Fala coisas ali horríveis. Declara, né? No primeiro tiro foi com Deus. Depois chama de diabo a minha filha. Então, assim, deixa claro que ela fez, né? Então, assim, eu não sei como que funciona, porque essa mulher, tanto essa Esther, que é a irmã, né, dá pra entender que sabia, e esse Bruno que participou também. E, assim, o que eu vejo, como ele menciona no depoimento, né, Beto, que ele não sabia o que ela estava fazendo ali e tal, mas depois ele descobriu, todo mundo sabia, isso foi muito divulgado, que encontraram minha filha naquele lugar. Então, Sim. como que depois, né? Ah, tá. A namorada estava naquele lugar do crime, que depois ele soube que aconteceu um crime lá, e ele não fala nada, entende? Então não tem desculpa. Todas as coisas que ele fala não batem. A Pamela não fala nada, não confessa, diz que nunca. O Bruno confessa o quê? Ele Ele fala fala que da não sabia. bolsa, fala do Não, ele laptop, do fala notebook. que era dela, que ele não sabe de nada, que ele não participou de nada, só foi buscar ela naquele lugar. Mas os dois foram denunciados por homicídio ou feminicídio. Sim, por homicídio qualificado. Não feminicídio. Não. Eu ficaria em dúvida se não é um feminicídio, porque ela morreu pela inveja da outra por ela ser mulher, mas aí é uma questão do promotor. Gostaria de saber. Eu, não, eu também penso nisso, mas é, o que foi usado foi Foi homicídio homicídio qualificado, né? qualificado. Os dois. Até está andando rápido o processo, uma vez que foi em fevereiro de 2025 e dia 1º de junho. É 1º de junho que foi a audiência de instrução? Ou Foi vai ser? ontem, dia 25. Foi a primeira 20, audiência, foi ontem, dia 25 25 de junho. Eles já de junho. participaram das audiências? Então, ontem, né, participaram, mas ela permaneceu em silêncio e todo momento zombava.
antes de iniciar a audiência, quando ela já estava com a câmera ligada. E depois, quando abriu a minha câmera, ela olhou, quando abriu e ela viu, a primeira coisa que ela fez foi dar risada. Quando eu fui ouvida, que eu estava com o retrato da minha filha, o porta-retrato, ela ria de forma assim, sabe, bem exagerada para provocação mesmo, para não ter dúvida que estava rindo. E em todo momento provocando, né? Ali, o que se mostrou que eles são bem frios. O advogado de defesa dele, a estratégia é falar que ele não participou, mas ele próprio ajudou a focar nas evidências, né? As perguntas que ele fazia mostrou assim que ele não tem experiência na área criminal, porque ele focou para mostrar as provas contra o cliente dele. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu não, meu cliente não matou, meu cliente apenas buscou. Mas assim, é, o delegado foi excepcional, ele foi muito objetivo, sabe? Foi excepcional ali na audiência. A investigadora Mônica também, porque ela deixou claro, né, esses detalhes da mulher, o que eles pressentiram que era inveja, porque ela comprou seguidores, ela dava para ver que queria a vida da Zahara, né, pelas atitudes que ela teve ali, sabe, durante o processo que eles descrevem, né. E o técnico também, né, o analista que analisou ali o iCloud das as conversas, que ela tinha, e isso também a investigadora falou, né? Porque, infelizmente, Beto, eu tive que falar sobre como ela tinha o dinheiro, lógico que ela trabalhava, ela estava ganhando como influencer também, mas, assim, ela passou por muitos constrangimentos, porque ela estava comprando carro, ela postava, né, as coisas dela, e começavam a querer denegrir a imagem dela. Ela falava para mim, mãe, estão falando que eu tô com o velho da lancha, colega, tal pessoa. Eu falei assim, Mas se ignora ela isso. tiver, isso não é crime. Então, aí que tá. Aí assim, eu falei, filha, você não tem que dar explicação pra ninguém. A vida é Não, tua. Essas pessoas estão com crime inveja de quem você. cometeu é quem matou ela. Exatamente. E Mas ela, se assim, ela se ela ganhava dinheiro de uma maneira, nada disso aqui, ela não pode roubar e não pode vender drogas. Agora, se todo o resto, para mim, acredito. Mas eles tentam diminuir o poder da sim, vítima. sim, porque assim, eles querem o quê? Vai pra júri popular, com certeza, né? E Ainda são vai ser pessoas, pronunciado, né? mas assim, as pessoas que vão ali determinar, né? Não sei se essa palavra é certa, são pessoas, cidadãos que muitas vezes não conhecem as técnicas de certos advogados. E uma das táticas, das estratégias é denegrir a imagem da vítima, para que ali pense assim, é uma pessoa que, não vai fazer Não falta. vai fazer falta e não merece tanto. É Mas a gente exatamente, para que acredita. dali, para que a condenação é certa, né, pelas provas que tem ali no processo, mas que diminua, entende? Porque assim consegue diminuir a pena, né, por um crime tão horrível que fizeram. A dosimetria, na verdade, quem vai dar é o juiz. Mas acredito que esta sua entrevista tenha ajudado muito as pessoas a conhecerem a Zahara também. Ah, se você pudesse encontrar sua filha agora, o que você faria? Eu asseguraria e ficaria perto dela o tempo todo e jamais, sabe, deixaria ela correr qualquer tipo de risco, porque, como eu já mencionei, a maior prova de amor é a ação, né? Então a gente pode amar se a gente não cuida, não protege, não tem esse resultado do nosso amor, ele não acontece. Então, assim, eu sempre fui muito exagerada, muito, eu digo, até general com ela, né? E o delegado falou para mim assim: isso foi bom para sua filha, porque ela era muito forte, era uma guerreira. Todos aqui elogiaram muito ela, porque vasculharam a vida dela e ela tinha uma conduta, né, exemplar. E foi graças à educação que você deu para ela. Eu falei assim: mas não adianta, ela não tá mais aqui. Ela conquistou, ela, sabe, superou desafios,
passou muita dificuldade, porque com a morte do pai, o pai não era presente em vida. Outras pessoas que não eram filhas dele tinham mais privilégios do que a própria filha. Ela sofreu com isso, ela via isso e conseguiu vencer, né? Superar tudo para depois, quando ia usufruir, tiraram esse direito dela. Entende? Então, assim, é, é um vazio que nunca vai ser preenchido, né? Tem roupas dela que ela não vestiu, perfume que ela não tinha usado ainda, que era perfume que ela gostaria de comprar, deixou por último. Quando viu que agora poderia, ela foi lá e comprou. O celular dela era um celular que ela queria há muito tempo, um iPhone, deixou por último quando ela viu que dava realmente, não usufruiu, entende? Então, assim, porque alguém queria ser igual ela, né? Tirou esse direito dela de viver. Ana, a gente vai acompanhar o caso da sua filha. Sinta-se abraçada, de verdade. Eu gostaria de te dar um abraço, mas infelizmente não dá fisicamente, mas por energia. Por favor, mantenha a gente informado. Assim que sair a pronúncia, nos avise. A gente vai acompanhando sempre. Espero te ver em breve, já um pós-julgamento, onde depois do julgamento você começa a se reorganizar e entender uma nova vida que só vai começar de fato depois do julgamento da sua filha. Eu agradeço imensamente a, a você, Beto, a sua equipe, pela oportunidade. Agradeço pelo seu trabalho, que, como eu falei, é muito importante, sabe? O seu trabalho é primordial. E você é uma excelente pessoa, uma pessoa amorosa, isso você transmite Muito obrigado. através dos vídeos que você faz. Muito obrigado mesmo. E assim que tiver novidades, por favor, nos avise. Um Com abraço certeza. grande, forte e muita força Abraço. que você vai precisar ainda para sempre. A gente precisa ter força para sempre na vida. A vida exige coragem, como já falou Guimarães Rosa. Acho que foi Guimarães Rosa que falou. Foi o Graciliano Ramos. Eu sempre confundo esses dois. Mas coragem você tem, você vai ter para sempre, até mesmo pela Zahara. Um beijo grande, a gente se vê em breve. Beijo, muito obrigada por tudo. Beijo, muito obrigado. Tchau, tchau.